Oi pessoal, muito bom dia, estamos de volta em mais um vídeo do canal do Dr. JC. O assunto que nos traz hoje, eu acho que vai interessar muita gente, especialmente aquelas pessoas que já estão aí na faixa 40, 50, 60 anos, e é justamente a questão da diabetes. E a diabetes, como todos sabem, né, a maioria das pessoas hoje, ou pelo menos um grande número, experimenta essa epidemia, né, que é a diabetes, e que na verdade acomete até crianças hoje, aí na faixa de 10 anos, já estão diabéticas. No caso especificamente das crianças, é muito mais grave porque todos os medicamentos, fármacos, como glifage e outros que existem no mercado, não foram feitos, não foram projetados e nem desenvolvidos para a fisiologia de uma criança. Então, isso faz com que seja muito difícil as crianças responderem a esses quadros diabéticos que é mais presente, que é muito presente hoje em dia. E isso está muito presente em função da alimentação toda que nós temos hoje, basicamente muito nociva e fruto da massacrante mídia, atrelada aos interesses mais nocivos que se pode falar com relação aos hábitos alimentares modernos. Eu estou aqui com a minha irmã, a Rosângela, e a Rosângela não é diferente de muitos de vocês. Ela também ela tem diabetes, e a diabetes dela é do tipo mellitus 2. Nós temos a diabetes mellitus 1, que é uma diabetes onde a pessoa já nasce com uma deficiência na produção de insulina, ou seja, as células beta do pâncreas, ela ou produz muito pouco insulina ou não produz insulina. Então aí, evidentemente, quando ela come um carboidrato, come um açúcar e alguma coisa desse tipo, o sangue acaba sendo, no final do processo digestório, inundado por glicose, e isso traz um malefício muito grande à saúde. Em geral, essas pessoas precisam fazer, então, muito precocemente, às vezes jovens, né, a administração de insulina de uma forma regular, uma insulina sintética. A Rosângela, ela também tem um quadro de diabetes, entretanto, o quadro de diabetes dela é o quadro da diabetes do tipo chamado mellitus 2. A diabetes mellitus 2, ela usualmente ocorre ao longo da vida da seguinte maneira: a pessoa é saudável e em algum momento, em função justamente de hábitos alimentares desregrados ou um consumo muito excessivo de carboidrato, açúcares e tudo mais, o corpo começa a se saturar ao longo da vida, há um desbalanceamento cada vez maior na produção da insulina, com sucessivos picos insulínicos. Isso faz com que o organismo adquira uma resistência insulínica e isso complica muito a vida da pessoa. A diabetes mellitus 2, ela normalmente ela é tratada, tá? Evidentemente não são todos os casos, né, pelo que eu tenho lido, mas com uma readequação alimentar. Se você fizer mudar o perfil da absorção de nutrientes e evitar os picos insulínicos, ou seja, evitar que em um espaço muito curto de tempo o seu corpo seja inundado de glicose, isso ajuda muito nesse quadro da diabetes mellitus 2. Esse produto aqui é uma fibra, o nome dele é Psyllium, acredito que muitos de vocês já conheçam. O Psyllium, ele é uma fibra natural, ela é muito facilmente absorvida pelo organismo, tem uma afinidade muito grande, é uma fibra muito boa, tá? E isso faz com que essa fibra natural, que é extraída de uma planta, tá? Ela modifique o perfil glicêmico, ela torna esse perfil glicêmico muito mais aceitável àquela pessoa que já não está produzindo uma quantidade de insulina como deveria ou está com uma resistência insulínica. Então, justamente por isso, a minha irmã estava com problemas recorrentes de desequilíbrio da glicemia, e aí eu então sugeri a ela, fruto aí do que eu tenho visto do Laí Ribeiro falando, do Marco Menelau, de outros médicos falando, não é? Eu sugeri a ela, então, fizesse a administração na alimentação dela do Psyllium. O Psyllium não está barato, né? Esse aqui, por exemplo, eu comprei nas Casas Pedro, meio quilo de Psyllium foi praticamente R$ 50, ou seja, está R$ 100 o quilo, é alguma coisa bastante cara hoje,
Varia de preço, às vezes eu já comprei a 60 agora, recentemente. Entretanto, é um preço que varia realmente. Mas isso aqui dura bastante. Minha recomendação aqui foi para minha querida Mana, foi que ela colocasse em tudo que ela pudesse fazer uso do psyllium, tá? E é justamente isso que a gente vai perguntar para ela aqui, como é que foi o resultado em relação ao que você tinha de distúrbio de glicemia antes, depois, o que você observou, como é que você se sentiu, se engordou, emagreceu. Eu acho que seria bastante legal dar um depoimento aqui. Na realidade, eu comecei a usar o psyllium em tudo que eu fazia, né? Administrava no feijão, no arroz, né? A família toda se beneficiava sem saber. E também administrava ele muitas vezes como farinha em cima do feijão, né? Mesmo já tendo pono no feijão. E muito numa panqueca, que foi a sua receita, que me satisfaz muito. Às vezes eu até substituo a refeição quando eu estou muito atarefado, com muita pressa, e faço. A quantidade, ela realmente, ela é muito econômica, né? Essa quantidade que você trouxe de 1.000 quilos vai durar bastante tempo. Vai durar quanto tempo, mais ou menos? Aí vai depender da quantidade que eu vá comer, né? Porque, mas se fosse só você comendo, duraria quanto tempo? Duraria bastante. Apesar que eu estou fazendo... até mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Apesar que eu estou fazendo muito dessa panquecazinha, né? Pelo fato dela me satisfazer, eu fico satisfeita, eu não sinto fome, né? Eu comecei a perder peso, eu já estava com quase 84, eu cheguei na fase dos 70, né? 79, mas já estou dos 70. Mas você está atribuindo a perda de peso ao uso do psyllium? Acredito que sim, porque foi a única coisa que eu mudei, que eu administrei a mais, né? Foi o psyllium. O resto, eu só, de mudança, foi só comer de 3 em 3 horas, que nem sempre eu posso fazer isso, né? Mas depois que eu comecei a usar o psyllium, realmente eu comecei a emagrecer, a balança, né? Começou a diminuir, isso te dá um bem-estar muito grande, né? E a fibra eu recomendo para todo mundo, as pessoas que eu converso, eu sempre recomendo a fibra, eu passo a receita para todo mundo fazer. E qual é a receitinha aí da panqueca? O pessoal deve estar querendo saber. Eu amasso uma banana, quando eu tô com paciência eu pego uma maçã, corto picadinha também. Aí eu boto o psyllium, eu boto o xilitol, bato um ovo dentro assim, quebro o ovo, misturo tudo, boto na frigideira uma colher de óleo de coco e frito ela. E fica grandona, fica uma delícia. Canela também. Canela. Eu também administro um pouco de canela. A canela fica bem legal. Fica uma delícia. E substitui realmente uma refeição. Né? Então, na pressa do corre-corre, não deu tempo de eu preparar alguma coisa. Ou chegou na hora que eu tenho que estar alimentada, é a substituição que eu estou fazendo. E depois disso foi que eu comecei a emagrecer. Então você começou a emagrecer com o psyllium. Comecei a emagrecer. Na verdade, o que acontece, o que a Rosângela ela experimentou é o seguinte: se você come, por exemplo, ela falou dessa receitinha de uma panqueca, né, que envolve banana, e todo mundo sabe que a banana é calórica, certo? Envolve banana, mas aí é uma receita que, embora envolva uma quantidade de energia muito grande e facilmente absorvida, que são os nutrientes da banana, tá? Quando você adiciona o psyllium, isso alonga o perfil de absorção. E se você come alguma coisa e absorve muito rápido a totalidade da energia associada àquilo, tudo que você não usa, o corpo guarda como o que mesmo? Gordura. E aí você engorda. E quando o perfil de absorção, ou seja, o tempo que leva para ser absorvido aquela mesma quantidade de energia é muito maior, você está falando, você está andando, você está trabalhando, você está fazendo uma série de coisas. Ou seja, você está gastando, então aquela gordura que antes seria acumulada já não é. E, evidentemente, com o tempo você começa a emagrecer. E detalhe, né? Porque esse emagrecimento foi feito
sem eu estar fazendo academia. Ah, Eu tinha saído da academia por causa de um problema no joelho e um problema no braço, então eu não estou fazendo exercício físico. Então, emagrecimento, eu comecei a emagrecer sem os exercícios. Nem caminhada eu não estou fazendo para proteção do joelho. Mas enquanto você estava usando o Psyllium, você mais ou menos perdeu quanto de peso? Eu perdi quase 5 quilos. 5 quilos, você estava com 80? Eu cheguei a 86 até, 86. eu cheguei até mais, cheguei até 86. Estava com mais ou menos 80, por aí. A última vez que eu me pesei numa balança mesmo de clínica, né? Eu estava com 79 e alguma coisa. Foi quando eu Mas foi quanto tempo o uso? tem 2 uns meses? 3 meses, né? De uso efetivo? Tem Ou uns seja, 3 mais ou menos 6 quilos em 3 meses. 2 quilos por mês. Isso, Por aí. foi mais ou menos isso. É um Bem resultado satisfatório. bem interessante. Né? E tenho certeza que se eu começar a caminhar juntamente com o Psyllium, claro. só tenho a melhorar. Agora, a pergunta maior agora do objetivo do vídeo é justamente sobre a questão da glicemia. Como é que foi a resposta do corpo à administração do Psyllium? Ele favoreceu um pouco a questão da glicemia, variação glicêmica ou não? Com certeza. Minha glicose estava indo de 360 a 400, eu ia ter que ir para a UPA e ficar no soro. Aquele processo todo, né, que extremamente, né, o risco, né, os riscos que tu corre, que é de arrebentar uma veia dos olhos, como o médico assim me explicou, uma do cérebro, do coração ou dos rins, né, e podendo me levar a uma cegueira. Então, depois que eu comecei a fazer o uso, eu não tive mais esses picos de ir a 400, a 300 e pouco. Graças a Deus está mantida, está ali no nível. O nível não tem subido, então só eu ter saído desse estresse de tu saber que está no risco de morte, né? Já é muito satisfatório. Ressaltando também, né, que eu furava meu dedo para fazer a medição a 7, 8 vezes por dia, que eu estava tendo que fazer isso. E hoje em dia eu só estou fazendo 3 vezes mesmo, porque é necessário, mas eu estou me sentindo muito bem. Que bom. Porque é difícil. Então, esse é o grande resultado do uso dessa fibra. Se você usa a fibra e ela é amigável com relação à questão do alongamento do perfil de absorção de nutrientes, o que acontece, evidentemente, é uma redução ou eliminação da sobrecarga de insulina, ou seja, das variações e dos picos insulínicos. E o pico insulínico é sempre acompanhado também por um quadro de hipoglicemia. Então, se você reduz essa variação, o teu corpo responde muito melhor. O Psyllium é muito bom para isso. Aqui está a experiência da minha irmã Rosângela. Eu já sabia disso, eu mesmo uso, em casa eu não tenho diabetes, graças a Deus, eu não tenho, mas eu uso porque também eu quero que o meu próprio perfil glicêmico seja o mais, digamos, favorável possível ao meu próprio corpo. Então eu recomendo mesmo para aquelas pessoas que não são diabéticas, fazer o uso dessa fibra. Se você compra meio quilo, por exemplo, vamos imaginar que isso dure 2, 3 meses, isso vai dar mais ou menos R$25 por mês. Né? Essa é mais uma dica aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Rosângela, valeu. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Um grande abraço.